Então vamos começar aqui a exploração do nosso segundo dataset, que eu estou chamando de médio. Ele é um dataset maior do que o anterior, então ele tem mais objetos e ele também tem uma variável a mais. Então a gente vai estar trabalhando com 3 variáveis. Né? Eu simulei aí 300 bolinhas, né? Eu imaginei assim como se fossem bolas plásticas, tá? Coloridas, que são fabricadas por empresas e a gente vai estar avaliando é, as características e as correlações entre essas variáveis. E basicamente vamos repetir as análises que foram feitas com um dataset pequeno, tá, com algum comentário adicional. Então, as bolas elas são descritas por 3 canais de cor, tá, e os valores vão de 0 até 1. 0 seria a ausência, né, dessa cor, e 1 seria a saturação. E os valores são obtidos de distribuições estatísticas definidas, que eu vou mostrar os detalhes no próximo slide. Eu imaginei essas 3 cores porque talvez vocês lembrem aqui dessa figura que é das aulas lá de educação artística, porque essas são as 3 cores primárias, né? E a combinação dessas cores geram todas as outras cores. Então a minha ideia era que combinando as 3 cores com diferentes valores de saturação, eu ia gerar visualmente, ia dar para ver cada bolinha visualmente o quão parecida ela é com as demais, que é uma coisa que a gente geralmente não consegue fazer nos datasets que a gente analisa. A gente não tem como representar visualmente quanto cada objeto é diferente do outro. Nesse caso, a gente vai conseguir fazer isso e também estou trabalhando aqui com 3 variáveis, porque é aí que o PCA começa a ser interessante, né? Porque eu consigo concentrar a informação em 2 eixos só, então representar o dataset inteiro, que é tridimensional, em um gráfico com apenas 2 dimensões. Então essas são as variáveis que descrevem os objetos, e eu também imaginei aqui uma variável categórica, né, que representa potenciais grupos, né. O que eu imaginei foi assim, como são, né, eu estou pensando aqui em bolas fabricadas, né, ou que estão à venda. Então essas bolas todas elas estão agrupadas em 6 lotes, cada lote contém 50 bolinhas, tá? Lote A, B, C, D, E e F. E também estou imaginando algumas variáveis correlatas, que seriam aquelas variáveis restritivas, para a gente tentar ver se existe alguma correlação entre essas variáveis e as variáveis originais. Então, essas variáveis correlatas, eu estou colocando aqui uma variável categórica, que seria o fabricante. O fabricante X é responsável pelos lotes A e B, Y por lotes C e D, e Z pelos lotes E e F. E também 2 variáveis contínuas, né, o preço e a preferência do consumidor. Vamos dizer que o consumidor prefira bolinhas de determinadas cores. E da mesma forma que eu fiz com o dataset anterior, eu estou construindo essas variáveis em função dos valores das variáveis originais, né? Porque fica mais fácil a gente interpretar, a gente tem condições de verificar como que esses valores interferem na interpretação do gráfico. Então o preço ele é 1 vezes a tonalidade verde mais meio vezes a tonalidade azul mais meio vezes a tonalidade vermelho. É como se vamos dizer assim, um preço da tinta verde ele fosse o dobro do preço das outras 2 tintas. E para a preferência, eu estou considerando que há um efeito da tonalidade azul. Os consumidores preferem até a tonalidade azul, que é seu valor mais alto. Também é um efeito da cor vermelha. E é um efeito da interação entre vermelho e azul. E vocês podem observar que aqui eu não estou considerando a cor verde. Então é como se a cor verde fosse indiferente, né? Não influenciasse a decisão do consumidor. Então esse é o dataset que a gente vai estar trabalhando. Então agora eu vou mostrar aqui como que eu escolhi, né, eu montei esse dataset, escolhi os valores. E aqui eu estou mostrando então os 3 canais de cor, né? E cada círculo aqui representa uma bolinha. E eu estou mostrando elas separadas por canal de cor, tá? E também por lote. Né? O canal de cor é cada um dos gráficos aqui e o lote está indicado aqui embaixo. Então aqui eu tenho 50 bolinhas, né? Seriam 50 bolinhas do lote A. E aqui as mesmas 50 bolinhas, tá? Mas aí eu estou mostrando só a tonalidade de verde, né? E aqui de azul. A tonalidade da cor mesmo aqui indica o quão mais próximo ele está do 1, então quão mais saturada está a bolinha, né? Então a gente pega aqui mais próximo do meio aqui seria metade da saturação, mais próximo do zero seria sem, né, com a ausência da cor, por isso que está representado como branco.
Então, quanto mais em cima, é mais saturada daquela cor. Não dá para ver, assim, por esta figura a frequência, né? Quantas bolinhas a gente tem em cada região aqui dos gráficos. Mas não vai ser assim muito relevante para nossa análise. Então, só lembrar que a cor não é em função da frequência, né? Não é como se tivesse várias bolinhas sobrepostas aqui, por isso está mais escuro. É mais em função da tonalidade da saturação da cor. E a construção dessas variáveis eu fiz através da amostragem de diferentes distribuições, tá? Para tentar assim fazer com que, pelo menos dentro de cada lote, os valores obedecessem a essas distribuições, então isso nos permitisse utilizar dados paramétricos, tá? Então, no caso da cor vermelha, eu escolhi a distribuição exponencial. Então, existe uma cor aqui que ela é mais predominante, uma tonalidade, depois ela vai, a frequência vai diminuindo para outros valores, né? Para a tonalidade verde, uma distribuição uniforme, né? Então, dentro assim de uma faixa, né, a frequência é igual, então eu tendo a ter em cada fração aqui uma mesma quantidade de bolinhas. E para o caso da cor azul, eu escolhi uma distribuição normal, né? E isso assim dentro de cada lote, então por isso que esses gráficos aqui eles, né, não estão exatamente iguais a concentração das bolinhas, né? Então a gente vê que esse aqui tem uma dispersão maior do que esse porque eu usei outros valores dos parâmetros, né? No caso da distribuição normal, que é uma distribuição que a gente está mais acostumado a analisar, então por exemplo, aqueles lotes C e D, eles até têm possivelmente, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem possivelmente a mesma média, tá? Mas a distribuição, o desvio padrão dessa distribuição aqui é maior, por isso que tem essa diferença. Aqui também, ó, eu acho que tem a mesma média, mas o desvio padrão daqui é maior. Na distribuição uniforme também é fácil de fazer a leitura, porque aí aqui representa o mínimo e o máximo, né? E aqui dentro todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então aqui a gente vê que o mínimo ele é um pouquinho menor. Eu até se eu não me engano, em alguns aqui eu fiz que fosse exatamente a mesma distribuição para ver como seria o efeito. Né? É possível que esse aqui seja um caso. Então os lotes A e B no canal verde eles têm exatamente a mesma distribuição. Não são os mesmos valores, porque é uma amostragem aleatória, mas a distribuição é a mesma. Outra informação relevante sobre esse dataset é que eu fiz ele de forma que cada parzinho aqui de lote ele seja mais ou menos similar, tá? Então vocês vão ver aqui entre os lotes A e B, por exemplo, as distribuições de valores elas são parecidas. Esse aqui está muito parecido, esse aqui também, e aqui tem uma pequena diferença que eu introduzi, tá? Nesse caso aqui também tem uma boa área de sobreposição, aqui uma sobreposição parcial, né? E aqui essa distribuição está inteira presente dentro dessa outra, né? E a mesma coisa aqui para os lotes E e F. Isso aqui é porque eu quero ver se a gente consegue visualizar essas similaridades com as análises, com os métodos de análise. Porque eu espero, por exemplo, que esses lotes eles sejam mais diferentes, ou por exemplo, o lote A seja mais diferente de todos os outros do que do lote B. Ele deveria, né, se tudo der certo, deveria estar mais próximo do lote B. A gente vai ver se é possível visualizar essas relações com os métodos que vamos utilizar. E aqui eu estou trazendo esse mesmo gráfico de volta, só que agora eu estou mostrando todas as amostras, tá? Então aqui como estava separado por lote, 50, aqui eu tenho 50 bolinhas de cada lote, aqui tem as 300, tá? O total. E aí eu já estou mostrando a bolinha com a cor final. Então cada bolinha ele tem a sua tonalidade do vermelho, mais o verde, mais o azul. Por isso que elas têm, né, esse gradiente de cores aqui. Então a gente vê que se a gente organizar as bolinhas ao longo do espectro vermelho, ou seja, todas as 300 bolinhas, mas organizada apenas ao longo desse eixo, né, a gente vai ver essa figura aqui. Né, a gente pode ver que aqui a tonalidade vermelha é mais acentuada porque é a região de saturação, né, da cor vermelha. Agora aqui na azul a gente não vê que ele é exatamente azul porque nessa região aqui existe uma sobreposição, tá? Tanto das bolinhas azuis quanto das bolinhas vermelhas. Por isso que eles aparecem mais roxo, é uma mistura das duas cores, né?
A gente vê então aqui também que tem uma concentração, no caso do canal vermelho, né? Tem uma concentração nessa região, aí tem um vãozinho, tem uma outra concentração aqui, e uma cauda mais dispersa. No caso do espectro verde, que o espectro verde foi gerado por uma distribuição uniforme, então a gente vê que acabou que, né, por coincidência, isso foi até uma coincidência, né? Existe assim é quase contínua a distribuição dos valores ao longo do espectro verde, né? E no caso do espectro azul, a gente também vê duas concentrações, uma do lado esquerdo aqui e outra do lado direito. Até dá para ver as mesmas informações aqui, ó. Por exemplo, essa região aqui é correspondente a esses valores menores do que meio, né? Mais ou menos aqui está o meio. Então a gente vê que algumas bolinhas passam do meio, então seriam essas aqui, mas o restante está aqui e essa outra região de concentração está aqui, ó. No caso do verde, não tem quase nenhum espaço em branco aqui. Então por isso que está parecendo quase contínuo. E no caso do vermelho, a gente tem alguns vãozinhos aqui, ó, se for comparar. Então é onde está aparecendo essa região mais rarefeita. E aqui na região do meio, então também aqui tem uma região que não é exatamente fechada. É o que está aparecendo na figura aqui. E agora que eu trouxe as 300 bolinhas, vamos lembrar assim que cada lote aqui foi construído como amostra de uma distribuição exponencial. Então, cada lote ele tem o desenho da distribuição exponencial. Mas quando eu misturo 6 lotes numa figura só, e eu vou analisar esses valores, então a distribuição correspondente à soma das 6 distribuições individuais. E o que a gente encontra é isso aqui, ó. E aqui até dá para ter uma ideia, né, que aqui parece ser uma das curvas de distribuição exponencial, aqui outra, mas aqui já parece estar somando com uma terceira. Né? Na verdade são 6 no total. Então o objetivo disso aqui é mais mostrar que, ok, eu fiz construir os lotes de acordo com distribuições estatísticas, mas quando eu misturo todos os lotes que eu vou estar fazendo a análise, né, considerando todas as possibilidades dentro do espectro vermelho, essa distribuição aqui ela não é tão paramétrica assim, né? Talvez seja possível descrever isso matematicamente, eu até acredito que sim, né? Uma soma de distribuições continua sendo uma distribuição paramétrica, mas assim é uma região meio subjetiva, né? Porque se eu ver uma figura dessa, eu não vou conseguir dizer, se eu não tiver acesso a essa informação aqui, né? E só tiver o acesso aos dados ao longo do espectro vermelho, eu não vou saber que isso aqui é uma soma de distribuições. Então, no caso do espectro verde, a gente também vê que ele perde um pouquinho aquela característica da distribuição uniforme, e para o espectro azul também, né? Aqui acho que também fica um pouco evidente que existem duas somas, um pouco mais evidente, né? Que existem duas somas aqui de duas curvas normais, que deve ser essa aqui, né? Representando a primeira aqui, que são os valores mais baixos, e essa outra representando os valores mais altos, mas mesmo nesse caso, né, aqui seria a soma de 4 curvas e aqui seria a soma das outras duas. Então, por isso que a figura ela não fica exatamente igual a uma distribuição normal. Mas vamos ver, isso é bom para a gente ver se essa soma das distribuições quebra essa característica paramétrica, para ver como que o método paramétrico se comporta e comparando com o método não paramétrico. Agora vamos começar a analisar mais de uma variável ao mesmo tempo, né? E como a gente tem 3 variáveis, então primeiro eu vou estar plotando elas duas a duas, né? Então aqui cada figura aqui tem todas as amostras e elas estão sendo comparadas por canal de cor 2 a 2. Então na primeira figura eu estou plotando o espectro vermelho contra o espectro verde, né? E as bolinhas estão com as suas cores finais. Então, o que a gente pode concluir aqui desta figura, né, ou observar, é que as bolinhas mais na região à direita do gráfico aqui, elas possuem um nível de saturação de vermelho maior, né, e as bolinhas que estão mais acima aqui, elas possuem um grau de saturação de verde maior. Né. Na segunda figura aqui, é vermelho contra azul, as mesmas relações a gente pode observar. Então, no caso, né, desta figura, não dá para concluir nada sobre o espectro verde, porque ele seria como se fosse a profundidade, né, do gráfico, se a gente estivesse vendo em 3 dimensões. Mas as bolinhas aqui em cima, elas estão mais saturadas para azul, mas aqui a gente até vê, né, como no gráfico anterior, lá não dava para ver nada muito azul, mas aqui fica mais evidente que as bolinhas, que elas têm um tom de azul
mais acentuada, elas também têm um tom de vermelho mais acentuado, né? Porque elas estão nesse canto aqui superior direito, por isso que elas aparecem como roxa. E no último caso aqui é o espectro verde, né, contra o espectro azul, e a gente também vê a diferença, né? Por que aqui parece que tem essa quebra aqui no meio? Né? É justamente porque é aqui onde ocorre a diferença no tom de vermelho, que a gente não vê no gráfico, porque seria uma terceira dimensão, né? Mas o que a gente pode dizer é se tivesse essa terceira dimensão, essas bolinhas elas estão mais para frente, vamos dizer assim, né? Ao longo do espectro vermelho. Se para frente significar um tom de vermelho mais acentuado. E essas bolinhas estão mais para trás no tom de vermelho. Né? Então, na verdade, isso aqui são essas bolinhas. Pela constelação a gente vê, né, em cada conjunto aqui onde elas vão parar. Então, essa nuvenzinha aqui é a mesma em todos os gráficos. Só que onde elas vão parar no gráfico depende dos eixos que a gente está comparando, né? A nuvem vermelha é a mesma coisa, e aqui a gente vê, né, que o vermelho ele está mais no canto direito aqui. Então, o que eu falei que nessa figura esse aqui estaria mais na frente, é exatamente essa informação aqui. Isso aqui estaria na frente, né, se esse gráfico fosse tridimensional, e essa nuvem aqui estaria mais atrás, que a gente estaria vendo então essa outra nuvem aqui. E aqui a gente também pode ver, né, que são três variáveis que descrevem essas bolinhas, e a gente pode até representar já desse jeito, sem fazer nenhuma transformação, né, com apenas duas dimensões. Mas o que acontece? No caso do vermelho versus verde, a variação total representada nessas duas dimensões de 31 mais 33, tá? Ao longo do eixo vermelho, então tem 31% da variação total, e aqui são mais 33, então no máximo em duas dimensões a gente representa 64. Com essas duas variáveis a gente soma 67, e com essas duas variáveis a gente soma só 69, que seria a melhor das condições, né? Então se a gente quisesse representar os dados sem qualquer rotação, a gente conseguiria, na melhor das hipóteses, em duas dimensões, representar apenas 69% da variação, né, desses dados. Para isso, então, que serve o PCA, para ver se a gente consegue reorientar os dados e os eixos, né, para aumentar esse valor, para ele ficar o maior valor possível. Aí aqui eu até faço uma demonstração de como seria esse gráfico tridimensional, mas dá para ver aqui que é muito difícil interpretar isso aqui, porque a gente não tem uma noção muito boa de profundidade, né? Ou essa figura teria que ter movimento para facilitar um pouco essa visualização, né? Ou então, de repente, aqui as bolinhas mais à frente teriam que ser maiores que as bolinhas mais atrás. Mas mesmo assim, mesmo com artifícios, é uma interpretação difícil, né? E o que eu estou mostrando aqui nas faces desse gráfico tridimensional são essas figuras que eu mostrei antes, né? São projeções dos pontos. Então, por exemplo, para a gente ver o eixo, esse plano, né, vermelho e verde, que seria esse primeiro aqui, seria como se todas essas bolinhas caíssem em linha reta até aqui embaixo, e delas deixam a marca aqui. Isso seria exatamente o que eu estaria vendo aqui, ó. Aqui fica mais fácil de ver, ó, atrás, tá vendo essa nuvem roxa aqui? É essa mesma nuvem aqui, né? E esse aqui é a mesma coisa que está presente aqui. Né? Então, por isso que os métodos de ordenação ajudam a gente a visualizar os gráficos. Né? É uma tentativa de reordenar, girar esse cubo aqui, né? Para a gente concentrar o máximo de variação em duas dimensões. Aí aqui é a nossa primeira tentativa de clusterizar, de agrupar esses dados usando o método do cotovelo, né? E a gente vê que parece que um bom número aqui de grupos seria igual a 3, e assim, esse grupo igual a 3 seria a mesma quantidade de grupos. Lembra lá que eu falei sobre os lotes, né? A gente tem 6 lotes, mas eu tentei fazer que cada par de lote fosse similar entre si. Então, assim, eu já montei os datasets pensando que eles agrupariam em 3 grupos, né? E é isso que a gente vê nessa figura aqui. Então, é interessante que esse aqui é uma primeira comprovação de que os 3 grupos são uma boa representação dos dados, né? E aí, através do método da silhueta, a gente vê uma informação similar, né? Inclusive, aqui fica até mais evidente por que esse método chama silhueta, né? Porque como a gente tem mais dados aqui, as barrinhas estão mais coladas, né? Então, isso aqui parecem silhuetas. Mas, mesmo assim, esse método, ele também, assim, ele não é muito fácil de interpretar, né? Porque
aqui não fica lá muito evidente qual seria a melhor escolha, né? Então, por isso que é importante fazer uma comparação, né, com esses dois resultados. Talvez aqui ajuda mais nessas situações aqui, ó, onde fica claro que 5 não é uma boa escolha, né? Aqui também tem uma barrinha mais baixa, aqui tem outra barrinha mais baixa. Então, talvez seja mais esse método seja mais indicado para indicar quais números de grupos não são adequados. Aqui temos alguns valores negativos, né? Mas então, junto com as duas informações, a gente escolheria então para representar, e daqui para frente então eu vou estar criando também 3 grupos PEMs para essas bolinhas. E aqui então é a correspondência, né, entre os grupos que foram criados e os lotes, né? Lembrando aqui na hora de construir os lotes, então eu já fiz de forma que potencialmente fossem gerados esses grupos, e o que a gente observa é que, mesmo clusterizando eles de maneira não supervisionada, né, deixando que o algoritmo aprenda sozinho essas relações baseado nos valores, ele encontrou os mesmos grupos. Inclusive, houve uma coincidência aqui, né, nessa diagonal de quase 100%. Na figura até parece que é exatamente igual a 100%, né, como se todas as bolinhas desses lotes tivessem ido parar no grupo 1. Depois a gente vai ver que não é exatamente o caso, mas a diferença foi muito pequena. Talvez vocês não consigam olhar aí no monitor de vocês, mas esse quadradinho aqui está levemente cinza, né? O que significa que isso aqui também não é exatamente preto. Então isso indica que tem algumas bolas dos lotes C e D que elas estão sendo alocadas nesse grupo 3, ao invés de estarem presentes no grupo 2. Agora vamos dar uma investigada nesses agrupamentos usando o Hierarchical Clustering para ver se a gente encontra alguns insights. E vamos lembrar que esse método aqui ele recebe somente os valores, tá, dos gradientes aqui das 3 cores. Ele não recebe nada, nenhuma informação a respeito dos grupos ou dos lotes. Essas cores eu botei aqui depois que foi feito o agrupamento, que o algoritmo decidiu quais bolas são mais parecidas entre si, para a gente ver se existem algumas correspondências. E o que a gente observa aqui é que, de uma forma geral, como a gente já tinha visto ali na figura anterior, os lotes, né, ou os pares dos lotes, eles vão parar no mesmo grupo. Então, a gente vê aqui que os lotes AB, o lote aqui está na barrinha de baixo, né, são as cores aqui vermelha e amarela, eles vão parar no grupo PEM1, né, os lotes C e D vão parar no grupo 2 e os lotes E e F vão parar no grupo 3. Aqui nessa figura, a gente vê que houve somente uma contaminação, entre aspas, que foram justamente os lotes C e D que apareceram ali na figura do slide anterior. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, existe somente uma bolinha do lote C e uma bolinha do lote D que foram parar nesse grupo PEN3. Tá? Então, foram 2 bolinhas que foram classificadas no grupo diferente. Não dá nem para dizer que é grupo errado, né? Porque o agrupamento é feito de forma não supervisionada, então esses grupos foram gerados em função dos dados, não em função dos lotes. E o que a gente observa também aqui no agrupamento que foi feito aqui no dendrograma, né, é que na verdade, inclusive, essas 2 bolinhas, elas estão agrupando aqui, mas a distância ela é até relativamente alta, né? Então, depende de onde a gente passa aquele threshold. Se a gente passar o threshold por aqui, a gente vê a formação de somente 2 grupos, né? Que seria esse grupo grande aqui contra esses 2. Se a gente abaixa um pouquinho, forma 3 grupos, mas se a gente abaixa mais um pouquinho, forma 4, né? Essas 2 bolinhas, elas formariam um grupo só. Isso classifica elas mais como outliers nesse estudo do que como pertencentes a esse grupo, certo? Se a gente vê até aqui a comparar com os valores, né, dá para ver que essas 2 bolinhas elas têm tons de vermelho bem baixos, né, bem próximos de 0. Então elas devem ser essas bolinhas aqui, aqui elas até já estavam aparecendo como outliers, então deve ser exatamente essas 2. E elas são muito parecidas, né, assim, elas estão na mesma região do espectro vermelho, né, que outras bolinhas aqui dos lotes E e F. Também tem tom de vermelho muito baixo, né. Então, e no gradiente do verde, a gente vê aqui na figura que ela tem um tom intermediário, um pouquinho mais vermelho
aqui, né, na intensidade, o gráfico está parecendo um pouquinho mais acentuado do que a média, né, do que o meio, seria exatamente roxo. Talvez esse aqui seja mais no meio. Então ele é um pouquinho acima do meio, né? E aqui também existe essa região de sobreposição com os lotes E e F, né? E no tom azul aí, a gente vê que elas têm um tom azul acentuado, mas aí todas as bolinhas desses lotes têm um tom azul acentuado. Aí aqui não tem nenhuma sobreposição com E e F, né? A gente até vê daqui para cá, todas as bolinhas do E e F, elas têm um tom azul mais fraco. Mas o que a gente observa então é que tem essa sobreposição, né, em duas das três variáveis. Talvez seja por isso que, bem, possivelmente, né, foi por isso que o algoritmo considerou que essas duas bolinhas aqui elas eram mais parecidas com o lote E e F do que as outras bolinhas desses próprios lotes. E outra informação nesse gráfico é que agora, como a gente tem três variáveis, o dendrograma ele também leva em consideração a relação entre as variáveis, né? Então a gente vê aqui que o gradiente azul e vermelho, ele é mais... esses dois gradientes eles são mais similares entre si do que o gradiente verde. Mas não, a diferença também não é muito grande, né? Nesse caso, essa informação até não ajuda a gente em nada, né? Mas é mais uma informação que é gerada aqui no gráfico e que pode ajudar a gente em eventuais interpretações posteriores. E agora nós chegamos no PCA, né? Primeiro eu estou plotando as bolinhas aqui sem discriminar as amostras, então a gente não sabe quais são as características dessas bolinhas, que é mais ou menos como a gente vai encontrar, né, trabalhar com dados em pesquisa, né? A gente não tem nenhuma ideia, né, no plot das características, não tem uma forma de discernir as amostras, né, os dados, em função dos dados deles. Então, por isso que primeira plotagem aqui eu estou trazendo sem discriminar as amostras, sem a cor final das bolinhas. Então, esse aqui seria o resultado da plotagem do PC1 contra PC2, né, e depois PC2 contra PC3, né. Então, esse aqui seriam os dados originais, né, no canal vermelho, verde e azul. E vamos lembrar, então, que o PCA nada mais é do que pegar esse cubo aqui e girar ele, né, de forma a criar esses novos eixos sintéticos, né? Então rearranjar esses eixos com essa rotação e translação, de forma que essas projeções aqui atrás, né, são as três projeções aqui, elas concentrem a maior quantidade de variação, né, no PC1, PC2 e o restante aí no PC3 adiante. Então vamos lembrar, inclusive, que o PCA ele vai gerar tanto os eixos sintéticos quanto existiam os eixos originais, né? Aqui a gente tinha 3, então aqui nós temos também 3 PCs gerados, né? E no o último PC ele soma 100% da variação, ou seja, não há perda nem criação de informação, né? Aqui nós temos então 3 faces, né? 3 projeções, e aqui eu também poderia, eu só fiz 2, né? Que é a forma que geralmente o PCA é representado, né, só plotando cada dois eixos na sequência, PC1 contra PC2, depois PC2 contra PC3, mas eu também poderia plotar a terceira face, que seria PC1 contra PC3, né, fechando aí esse cubo. Aqui também temos os eigenvectors, né, então PC1 é uma combinação desses valores aqui no gradiente, né, dos 3 canais de cor. O PC2 agora, né, ele contém 90% da variação dos dados, e vamos comparar com os dados originais. A gente já tinha visto que no máximo a gente conseguia um gráfico onde eu estava plotando verde contra azul, o máximo eu conseguia com duas dimensões era 69% na variação dos dados, né? Então essa nova figura aqui, ela concentra 90% da variação dos dados nos dois primeiros PCs, né, e o restante aí quase 10%, um pouquinho mais de 9%, no terceiro PC. Agora vamos repetir essa plotagem, né, deixando a cor final das bolinhas. E uma coisa que já fica fácil de a gente visualizar aqui é que elas meio que agruparam, né, de acordo com a similaridade visual delas. Então as bolinhas com alguma tonalidade de vermelho formaram um grupo aqui embaixo. As bolinhas com uma tonalidade mais verde formaram este outro grupo do lado esquerdo. E as bolinhas mais azuis ou roxas, né, formaram esse outro grupo aqui em cima.
A separação dos grupos ela ficou bem evidente aqui nos dois primeiros PCs, e adicionando aí, comparando o segundo com o terceiro, não ficou tão evidente assim, mas ainda assim a gente vê que elas formam essas nuvens, né? Não tem uma separação clara entre elas, mas a gente vê que elas separam, né? De alguma forma, elas formam esses agregados. Aí talvez só é bom lembrar que o PCA ele não tem como objetivo separar grupos, tá? Ele só houve essa separação porque não tinha bolinhas aqui no meio, né? Não tinha bolinhas que tinha um degradê aqui de cores nessa faixa. Então isso foi meio que uma coincidência do PCA. O objetivo do PCA é só, né, lembrar daquela ideia da foto, né? A gente pegou o cubo original e escolheu um ângulo para acentuar as características das bolinhas, para a gente conseguir ver a maior variação possível dos dados, né? Então essa aqui foi a foto resultante em 2D, e essa aqui seria a foto no ângulo que fosse ortogonal a esses outros dois ângulos. Então aqui está o restante da variação. Mas o meu objetivo com essa figura, onde eu estou mostrando a cor final de cada bolinha, é também chamar atenção para o fato de que se aparecem grupos no PCA, né, a gente pode confiar que esses grupos eles estão presentes porque existe alguma similaridade entre esses dados. Aqui a gente está vendo a cor das bolinhas, então fica fácil visualizar, né? A gente está olhando aqui que elas têm essa similaridade. Mas vamos lembrar que com os seus dados você não vai ver essas informações, você vai ver só pontos de dados, né? Então você pode confiar daí, se eles estão agrupados, é porque de fato eles possuem alguma característica similar entre si. Essa é uma informação muito interessante para a gente tirar da leitura do PCA. E agora vamos repetir a plotagem, tá? É o mesmo PCA, mas eu também estou identificando cada lote aqui com uma figurinha diferente, né? Então a gente vê que também foi possível visualizar a separação dos lotes aqui, né? Esse grupo aqui é formado basicamente por bolinhas do lote A e B. Esse outro lote aqui em cima, né? C e D. E esse outro grupo aqui por bolinhas do grupo E e F. E veja que curioso que aqui a gente vê, né, que tem duas bolinhas fugindo aqui do restante. Essas duas bolinhas são do lote C e D. Então são justamente aquelas duas bolinhas que a gente viu no dendrograma, né, no Hierarchical Clustering, que elas ficaram mais próximas, de acordo com o algoritmo, dessas bolinhas dos lotes E e F. Né? Então o algoritmo colocou elas mais próximas aqui. Mas aqui fica até meio claro assim que elas são mais um outlier desse grupo aqui, né, do que pertencentes a esse outro grupo. E finalmente, uma última representação do PCA aqui, mesmos dados, tá? Mesmo PCA, mas agora eu estou identificando os grupos PEM, né? E novamente a gente vê esses agrupamentos. O PEM1 está presente aqui, o PEM2 está presente aqui, e vejam como essas duas bolinhas, né, os outliers, eles foram agregados aqui no PEM3. Aqui no PC3 elas estão presentes aqui. Até nesse caso foi difícil de ver por que o algoritmo classificou essas duas bolinhas, né, o algoritmo de Hierarchical Clustering botou essas duas bolinhas no grupo verde, né? Mas os cálculos eles são ligeiramente diferentes também, possivelmente em função disso, né? Mas fica claro aqui que ajuda a gente a interpretar por que essas bolinhas são problemáticas, entre aspas, na classificação, né? Elas são outliers dessa distribuição aqui. E aqui eu até trago de volta a figura aqui do score da silhueta, né, para K3, onde a gente escolheu 3 grupos. Vejam que aqui um dos grupos, aqui no finalzinho, na cauda, nós temos esses valores negativos, dando um zoom. Então, esses provavelmente são esses dois outliers, né? Eles foram alocados nesse grupo, mas scores negativos eles indicam objetos que foram possivelmente classificados no grupo errado. Assim, é como se fosse o melhor que o algoritmo pode fazer, mas nem ele tem lá muita confiança nessa informação, por isso que esse score fica negativo. Mas interessante assim ver como que os métodos se complementam nas conclusões que a gente pode tirar dos dados. Agora vamos comparar o PCA com duas outras técnicas de ordenamento para análise exploratória, PCOA e o NMDS. Quais são as diferenças? O PCA, como foi mostrado lá na introdução, ele recebe os dados brutos, tá? Então cada objeto, cada bolinha,
ele é representado pelo seu valor, né, de saturação em cada um dos 3 canais de cor. O PCOA, ele não recebe os dados brutos, ele recebe uma matriz de distância. Tá? Então, antes de passar os dados para o PCOA, eu tenho que calcular a distância entre cada bolinha. A vantagem é que eu posso utilizar outras matrizes de distância que não a distância euclidiana. Para o PCA, implicitamente é calculado, não chega a ser calculado, mas a relação entre as bolinhas ela é medida como a distância euclidiana. No PCOA, eu posso usar a distância euclidiana, mas também posso usar outras medidas. E o NMDS é uma técnica que não considera o que independe, né, do quão paramétricas são essas distribuições. Então, os dados não precisam partir de distribuições com características paramétricas para a gente utilizar o NMDS. Né? Então, a primeira comparação eu vou fazer é do PCA com o PCOA. E nesse caso, esse primeiro caso aqui, eu passei para o PCOA uma matriz de distância euclidiana, né? E o que a gente pode ver é que os resultados são exatamente os mesmos. Tá? A gente vê as distribuições, a presença das bolinhas, inclusive nos eixos aqui, são os mesmos valores. Tá? Até a variância total em cada um dos eixos são exatamente as mesmas. Porque o PCOA com matriz euclidiana é exatamente igual ao PCA. Outra característica é que o PCOA ele também produz o mesmo número de eixos, tá? Igual aos eixos originais. Então, nós tínhamos 3 eixos de cores, são produzidos 3 PCOs, certo? E no caso do NMDS, então, nós não precisamos partir da premissa de que as 3 variáveis, elas são originárias de distribuições estatísticas. Esse método, ao invés de utilizar a distância entre os objetos, ele ordena os objetos primeiro em ordem crescente, e aí considera a ordem em que esses objetos aparecem, é chamado de ranking. Tá? Então, ele só considera quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro e assim por diante. Não leva em consideração a distância em si. Só que nesse caso, né, no exercício aqui com o dataset médio, a gente vê que o NMDS ele também é idêntico ao PCA e o PCOA. Ele está girado, tá? A gente pode ver que essa imagem aqui é essa imagem espelhada, mas a presença dos pontos e até os valores aqui, né, se for considerar que os dados estão girados, eles são exatamente os mesmos. Também nos eixos aqui a gente vê que os valores continuam sendo os mesmos. Isso acontece porque, lembra que na construção dos datasets eu fiz que cada eixo, né, cada lote, na verdade, foi construído em função de uma distribuição estatística, mas a variável em si ele era a soma de várias distribuições. Por essa figura aqui, a gente vê que o PCOA, sendo um método paramétrico, ele ainda assim ele é muito robusto, né, quando a variável ela desvia um pouco dessa parametricidade. Né? Como eu fiz a soma, cada variável era a soma de 6 distribuições estatísticas, né, uma para cada lote, ainda assim ele consegue produzir resultados que são exatamente iguais ao NMDS. Tá? Se a parametricidade fosse quebrada nessa conversão, os resultados do NMDS seriam diferentes e a gente teria que confiar mais nos resultados do NMDS porque a premissa de que os dados seguem distribuições estatísticas ela não poderia ser observada. E uma última curiosidade sobre o NMDS é que, ao contrário do PCA e do PCOA, são gerados tantos eixos quanto a gente solicita. Tá? No ajuste desse método, nós temos que informar quantos eixos a gente quer. Então, uma possibilidade é sempre informar o mesmo valor, né, do número original de variáveis, como foi feito aqui, mas a gente pode indicar também menos ou mais. E ele sempre vai somar no último eixo, né? Se eu pedisse 2 ou pedisse 4, no último eixo estariam presentes 100% da variação. Mas esse é um parâmetro que tem que ser passado para o método. Agora, eu vou tentar explorar uma característica do PCOA que eu comentei, que se o PCOA ele for calculado em cima da distância euclidiana, ele é igual ao PCA. Por isso eu vou propor uma outra distância aqui, chamada uma distância personalizada, daltônica. Tá? Então seria como se uma pessoa daltônica estivesse vendo essas bolinhas. E aí, no caso, a pessoa daltônica ela não enxerga tons de vermelho. Então, no cálculo da distância
entre as bolinhas, ele só vai levar em consideração as faixas azul e verde. Entre essas duas, tá? Entre esses dois canais de cor, ele calcula a distância euclidiana, mas ele descarta a medida vermelha. Então, uma variável é desconsiderada. A gente vai ver se isso tem um efeito na geração dos gráficos de ordenação. Então, no PCA nada muda, porque ele leva em consideração, ele recebe os dados brutos, tá? Então, se a pessoa consegue ou não consegue enxergar o tom de vermelho é independente aqui para o método. O resultado do PCOA, entretanto, agora ele é diferente, porque a medida de distância é diferente, então não é exatamente a medida euclidiana. Por isso a gente vê informações bem diferentes aqui. Essa nuvem até continua existindo, mas a conformação dela é diferente, né? Isso aqui forma seria como se fosse um grupo só. Eu ainda estou indicando os lotes, a gente sabe, né? Dá para verificar que são outros lotes e a cor final das bolinhas também é diferente, mas a informação do vermelho está sendo ignorada, por isso isso aqui acaba formando um agregado só. Agora, na prática, né, a distância ela depende somente de duas variáveis, a gente observa que o PCO2 ele já contém 100% da variação dos dados. São gerados, na verdade, três PCOs, porque os dados originais eles têm três variáveis, mas o terceiro PCO ele não tem informação nenhuma, tá? O total aqui vai ser igual a zero e todas as bolinhas vão estar presentes em cima do eixo zero aqui. E agora vamos repetir essa figura, mas na visualização aqui eliminando o canal vermelho, que seria como uma pessoa daltônica enxergaria essas bolinhas. E agora até ficar mais claro, né, entender por que isso aqui formou um grupo só. Né, porque na prática, se a gente desconsiderar esse canal de cor ou essa informação, essa é uma possibilidade de agregação dos dados. Né? Então, por isso que isso aqui acabou formando uma nuvem só. Então, isso mostra as diferenças, né, entre PCA e PCOA quando a gente usa outra medida de distância que não a medida euclidiana. E aí, no caso do NMDS, né, como as distribuições de onde foram geradas as variáveis elas continuam sendo as mesmas, né, e tem essa característica paramétrica, essas duas figuras elas também são idênticas, certo? Mas aí, isso aqui seria o que a gente viria para o PCO3, tá? Porque como aqui eu pedi 3 eixos, né? Lembrando que NMDS a gente tem que solicitar quantos eixos a gente quer. Desse terceiro eixo não tem variação nenhuma e todas as bolinhas aparecem em cima aqui do eixo igual a zero. O nosso próximo método é o CDA para análise discriminatória. Eu estou trazendo de volta aqui o PCA também para a gente fazer algumas comparações. E primeiro, então, eu estou botando o CDA em função do lote. Né? Vamos lembrar que o objetivo do CDA é acentuar a diferença entre os grupos, né? Para a gente poder ver quais são as variáveis que direcionam, né? que são responsáveis pelas principais diferenças entre os grupos. E o que a gente observa aqui, mais uma vez, né? É que os lotes A e B, eles formam um grupo, está aparecendo nessa região do gráfico, né? Inclusive o centroide dos dois grupos ele é muito parecido. Né, quase um em cima do outro. Mesma coisa aqui para os lotes E e F, né, e o lote CD aparece aqui, mas eles têm uma diferenciação um pouquinho maior. Aí eu trago também aqui essa figura com a distribuição das variáveis, né, por lote. E uma informação que a gente pode fazer a leitura aqui do gráfico é que esses vetores que indicam o gradiente, né, dos três canais de cor, ele passa pela origem, e a origem é sempre como se fosse a metade, tá? A média desse gradiente, como se eles tendessem a aumentar para cá, mas aqui fosse mais ou menos o ponto médio, seria mais ou menos equivalente, né, à intensidade meio aqui de cada cor. E então a gente pode também imaginar que, na verdade, esses vetores eles se estendem, né, pelo mesmo comprimento nessa região anterior à origem. E uma leitura que dá para a gente também fazer aqui é, como eu tinha comentado já no dataset anterior, que se a gente fizer a projeção, né, dos pontos e até dos grupos para essas linhas, para esses vetores que representam os gradientes, então dá para fazer uma aproximação, né, dos valores de cada um desses objetos ou dos grupos, né, em função dessa variável. Então a gente observa que aqui os grupos CD eles têm uma tonalidade, né, uma saturação de azul maior, e é exatamente isso que a gente vê aqui na figura, né? C e D estão nessa região do gráfico. Outra coisa que a gente pode concluir aqui, o lote D aqui, ele está mais espalhado, né? E é o que a gente vê aqui,
né? O lote C está mais concentrado em função do gradiente de azul. E os lotes A e B, eles começam aqui, algumas das bolinhas começam um pouquinho acima do meio, né, do valor médio, e a maioria delas está abaixo do meio, que é exatamente a informação que a gente vê aqui, ó. Algumas poucas bolinhas passando do meio e o restante elas estão todas abaixo, né? Então, os lotes C e D eles são melhor caracterizados por esse gradiente, esses valores maiores de azul, né? E aí, se você for fazer a projeção aqui dos outros lotes, aí tanto A e B quanto E e F, eles estão mais ou menos na mesma região do azul, né? Que é o que a gente vê aqui. Mais uma vez, essas informações batem, né? Eles meio que coincidem. Então, seria assim, como se o tom azul ele fosse uma boa escolha para diferenciar os lotes C e D, mas não é para diferenciar os lotes E e F de A e B, né? Esses dois são diferenciados pelos outros dois gradientes. Então, E e F, eles têm tonalidades maiores de verde, que é o que a gente vê aqui, né? E e F, eles estão mais no alto aqui, né? E A e B, eles são melhor caracterizados por tons de vermelho, que também é o que a gente vê aqui. Então, se for para fazer a comparação entre esses grupos, são esses gradientes que são os mais interessantes. Aqui a gente também vê aqueles dois outliers, né? Eles estão aparecendo aqui num ponto de tonalidade vermelha baixa e é exatamente o que a gente vê aqui, né? Então, se a gente fizer a projeção desse vetor aqui para trás, essas bolinhas têm tons de vermelho muito baixos. E aí, também repetindo aqui a figura, mas agora em função dos PAMs, tá? A figura ela não vai ser exatamente a mesma, porque a gente está agora orientando em função de 3 grupos, né? Então, o que aparece aqui é o grupo 1, né, nessa região, ele é melhor caracterizado pelos tons de vermelho, que é esse grupo aqui. Até nesse caso aqui coincidem todas as bolinhas, né? O grupo 2 é esse grupo aqui, que é basicamente os grupos C e D, com exceção dessas duas bolinhas, também melhor caracterizado pela cor azul. E o outro grupo aqui, que é o grupo 3, melhor caracterizado pela cor verde, né, com a presença desses dois outliers. Nesse caso, como estava relativamente fácil para os algoritmos fazerem a distinção entre esses grupos, o CDA e o PCA eles são bastante parecidos até, né? Então, às vezes acontece essa situação, mas nem sempre é o caso. A outra informação interessante aqui que vamos lembrar que o CDA ele produz o mesmo número de eixos igual ao número de grupos menos 1, né? Então aqui a gente tem 6 grupos, então ao todo são produzidos 5 eixos, chamado aqui de eixos canônicos, né? Aqui a gente tem, acho que se eu não me engano é 98, quase 99% da variação. Então os demais 3 eixos aqui tem uma quantidade muito baixa de variação, né? 2 eixos aqui meio que resolve a situação. E aqui, como são 3 grupos, são produzidos só 2 eixos, e aqui está toda a variação do dataset. O nosso próximo método é a árvore de decisão, né? E vamos lembrar aqui que eu construí os lotes para que eles formassem mais ou menos esses grupos, né? Que foram inclusive os grupos que foram encontrados lá pelo método PAM. E quando a gente submete esses dados para fazer a avaliação, então, por lote, né, pela árvore de decisão, a gente encontra um primeiro fator aqui distintivo, que é a tonalidade de azul. Então, se o azul for menor do que 0,62, que é mais ou menos nessa altura aqui, então se ele for menor do que 0,62, a árvore aqui ela segue para a esquerda, né? Então, se ele for, na figura a gente vê que se ele for menor do que 0,2, ou é A, B, ou é E, F. Né? Então, é mais ou menos o que a gente vê aqui embaixo. Né? Se ele for maior do que esse valor, aí ele vai tentar encontrar outras condições. Né? Então, com certeza ele é C e D, por isso que está aqui, né? No final da árvore a gente vê só C e D, mas aí ele tenta encontrar outras condições para fazer essa separação. Então, uma segunda condição aqui é o tom de verde, mais ou menos na faixa de 0,6, mas enfim, o que acontece então é que ela vai decidindo essas divisões aqui de forma a obter no final aqui esses ramos com a maior proporção possível aqui de cada loja. Então isso aqui na verdade não indica que esse ramo aqui ele é puro, não tem só amostras do lote F. Isso aqui indica que a maioria das bolinhas que vão parar nesse ramo são do fator F. Se vocês observarem aqui, até nem aparecem as bolinhas do fator do lote B,
né? Porque essa árvore ela só tem 3 divisões. Se você, na verdade, se você submeter essa árvore a um processo ilimitado, ela vai fazer tantas divisões quanto forem necessárias para separar todos os dados, né? Só que aí essa árvore ela poderia ficar muito extensa, né? A princípio não parece que é um grande problema, mas vamos lembrar o seguinte, que isso aqui é um método de classificação supervisionada. Então, eu digo para o algoritmo a qual grupo cada bolinha pertence, né? E o meu objetivo é, de repente, eu conseguir, depois de fazer esse ajuste, eu conseguir decidir para qual lote uma bolinha que não fazia parte desse conjunto pertence. Né? Vamos supor que aqui eu tenho as 300 bolinhas e, de repente, elas estão separadas por lote, mas, de repente, uma delas cai no chão. Como é que eu vou saber a qual lote ela pertence? Aí eu usaria esse algoritmo aqui que foi treinado com as outras, né, 299. Então aqui não está aparecendo o lote B, porque eu não fui na extensão total, não foi suficiente essa extensão aqui de 3 divisões, né? Aqui até chegou um pouquinho mais, mas não foi suficiente para gerar aqui um ramo onde a maioria das bolinhas fosse do lote B. E nos resultados produzidos por esse algoritmo, inclusive, que eu só vou colocar o finalzinho, não vou colocar todos eles, mas a gente tem as informações aqui desse último ramo que foi gerado. Né? Então, quando a árvore chega nessa escolha, então se o verde for menor do que 0,94, aqui chegam, no total, nesse ramo aqui chegam 100 bolinhas, né? E 90 tem essa condição. E esse ramo, ele é associado ao lote F, mas aqui eu tenho 55% das bolinhas que são do lote F. O restante é do lote E, tá? Então esse ramo aqui está contaminado. Se eu quisesse separar, eu teria que procurar outra condição. Mas aí a gente corre no risco lá de separar demais, né? De a árvore ela ficar ajustada demais para esses dados, ela não servir para analisar novos dados, que é o objetivo da árvore de decisão. E esse outro ramo aqui, ele só tem 10 das 100 bolinhas, mas esse ramo é puro. Todas elas pertencem ao lote E. Certo? Essa então é uma informação que sai dos resultados produzidos pelo algoritmo. E aí temos ainda, né, repetida aqui a análise por grupo PEM. E por grupo PEM foi mais ou menos esse aqui, né, 1, 2 e 3. A divisão é mais fácil, porque esses grupos ficaram bem distintos. Então, a primeira divisão aqui é feita em função do valor de vermelho, que é 0,40, mais ou menos aqui. Então, se esse valor for menor, ele pertence ao grupo 3, tá aqui, ó. Né? Se ele for maior, é um desses outros 4 lotes, aí ele foi pela cor azul. Né? E aqui fica bem fácil de ver, se a gente mistura tudo, isso aqui fica difícil de separar, aqui também não dá para separar completamente, mas no tom azul existe uma separação bem clara. Então, se o azul for menor do que 0,62, pertence a esse grupo 1, e em caso contrário, pertence ao grupo 2. E finalmente chegamos na análise interpretativa, onde eu vou apresentar o resultado de RDA para esses dados. Agora eu só estou mostrando aquele scaling 2, né, para evidenciar as relações de correlação. E essa análise ela foi construída de forma a correlacionar, né, as variáveis que definem as bolinhas com o fabricante, o preço e a preferência. Vamos lembrar, né, que o preço e a preferência, de propósito eu construí essas variáveis como se elas fossem combinações lineares das variáveis originais. A gente vai ver como que isso se traduz aqui na figura. Né? Esse RDA aí, aqui eu estou plotando o RDA1 contra o RDA2, até aqui eu tenho 87% da variação total, né, e 92% da explicação da variação explicada pelas correlações. Então, com certeza eu tenho mais um, né, RDA, que eu estou plotando RDA2 contra RDA3. Eu aproveitei esse eixo aqui e passei ele para cá. Né? Então, isso aqui são duas faces, é como se fossem duas faces de um cubo. Né? Eu poderia também plotar RDA1 versus RDA3, como eu falei lá no PCA, mas eu não estou fazendo isso aqui. E aqui eu já tenho 100% da variação dos dados que é explicada pela correlação entre as variáveis. Então, o que eu estou plotando aqui são essas duas faces do cubo, é como se eu tivesse desmontado o cubo, né, e deixado essas duas faces planas, e estou apresentando elas aqui com a projeção dos pontos, né, nessas duas faces. Aqui eu também trago de volta o PCA, e lembrando, né, de novo, como essas correlações elas são lineares, elas são assim, correlações perfeitas, já que eu construí essas variáveis para serem correlações, né, dos tons dos gradientes de cor.
Então, o PCA e o RDA, os dados, eles são muito parecidos. Aqui eles estão mais agregados, né? Tá difícil, e as bolinhas estão maiores, tá difícil de fazer a leitura. Mas dá pra ver aqui, ó, a nuvem, essa nuvem tá aqui, ó, né? Essa nuvem tá aqui, a nuvem vermelha tá aqui. E mesmo nessa figura, né? Os dados estão girados. Até porque eu inverti os eixos aqui, geralmente a gente bota o RDA2 embaixo e o 3 aqui, né? Mas também vemos aqui essa nuvem, ó, até com uma amostra aqui mais solitária, né? A nuvem verde aqui no meio e a nuvem vermelha aqui embaixo. Agora eu tenho que o RDA1 ele tem 55% da variação total e 58% da variação explicada pelas correlações entre essas variáveis, né, e as variáveis que descrevem as bolinhas, né, ou seja, os gradientes de cor. Com o RDA2 sobe para 88 e 92 e o RDA3 eu tenho 95% da variação total e 100% da variação explicada pelas correlações. Aí eu trago aqui de volta as funções que eu construí para determinar qual seria o preço e a preferência, para ajudar a gente a fazer um pouco a leitura desses vetores. Vamos lembrar que isso aqui indica também como se fosse a ponta de um vetor, né? Então a gente pode imaginar isso aqui como se fosse a ponta dos vetores de cores. E aí o que a gente vê aqui na figura é o seguinte: o preço ele é uma função de verde mais, né, um verde mais meio de azul mais meio de vermelho. Isso quer dizer que o verde, então, ele começaria, se fosse só um verde, o preço ele apontaria para esse vetor aqui, né, para o ponto aqui que indica o gradiente do verde, apontaria para ele, porque o ângulo entre os dois seria igual a zero, que indicaria uma correlação perfeita. Né? Mas aí, como eu tenho mais meio efeito do azul e meio efeito do vermelho, é como se esse vetor que apontasse para cá, ele fosse puxado um pouquinho na direção do azul, né? Só que ao invés de ele ser puxado uma vez, que ele ficaria exatamente aqui no meio dos dois, né? Ele é só puxado meia. Então ele vem parar mais ou menos aqui. Só que aí o vermelho também puxa, porque o vermelho tem mais meio, e por isso que ele vai parar aqui. A mesma coisa acontece nos outros eixos aqui, então ele começaria apontando para o verde, mas aí o azul puxa um pouquinho para lá, e o vermelho que agora está no outro sentido, então ele volta para cá. Essa é a leitura que a gente faz. E a preferência é uma função apenas de azul e de vermelho, né? E esse efeito de interação a gente nem consegue visualizar muito aqui na figura, mas o que a gente vê aqui, então, o eixo aqui, o vetor da preferência, ele começaria apontando para o azul, né? Mas não exatamente, a correlação não é perfeita, né? Só que ele puxado um pouquinho na direção do vermelho. E a mesma coisa que a gente vê aqui. A preferência começaria no azul e depois ela foi puxada um pouquinho na direção do vermelho. Agora, lembra que eu comentei que os valores aqui, esses vetores, eles representam mais ou menos, se a gente fizer a projeção, né, dos pontos ou dos grupos nos vetores, eles representam mais ou menos os próprios valores, né? Ou pelo menos assim dá para ter uma ideia da ordem com que os valores aparecem. Então as bolinhas mais aqui em cima, elas têm um preço maior, né? E o preço é uma função de verde, azul e vermelho. Então eles têm um tom de verde mais acentuado, né? mais elevado, mas aí o azul também puxa um pouquinho mais para cima. Esse aqui continuaria sendo, né, como se fosse o preço médio, a origem. Então a daqui para baixo são bolinhas que têm preço menor que o preço médio. E aí, uma forma até de a gente visualizar isso é que agora eu vou plotar de novo essa figura, mas as bolinhas, agora eu estou colorindo elas com gradiente de cinza em função do preço, tá? Não mais em função da cor final. Então, aqui fica bem visível, ó, que as bolinhas que têm esse tom mais clarinho, elas são mais baratas e nessa direção elas tendem a ser mais caras. Então, elas vão ficando mais escuras nessa direção. É isso que essa figura quer dizer. É isso que esse vetor significa e por isso que ele está apontando para cá. No outro eixo, a mesma coisa, né? Então, as bolinhas mais baratas, elas estão aqui atrás, e as bolinhas mais caras, elas estão na direção do gradiente. Repetindo agora para preferência, agora as bolinhas estão pintadas, né? Estão coloridas em função da preferência. A gente vê que anterior aqui a origem são as bolinhas menos preferidas e as mais preferidas. E a mesma coisa aqui no outro eixo. Aqui até parece haver uma inversão. Essas aqui parecem elas são mais claras do que essas aqui. Nós vamos lembrar que isso aqui é uma aproximação e outra coisa, é muita, se vocês forem prestar atenção, é muita informação para colocar um gráfico. E mesmo assim, pensa que aqui com 2 gráficos a gente está colocando 92%
né, da variação explicada pelos RDAs. É muita coisa que foi assim compactada, por assim dizer, né, que tem a relação, né, as bolinhas aqui elas estão em função desses eixos aqui, desses gradientes de preço e preferência, mas também estão ordenados em função dos vetores de cor. Então, é muita informação para compactar. E o método, como eu já comentei algumas vezes, ele faz o melhor possível, né? Então, é o melhor que ele consegue produzir é isso. Mas ele não inventa informação. Então, assim como ele faz essas determinações aqui da correlação entre cada um dos vetores que aparece na figura e produz assim, aqui vamos dizer assim, um belo resumo, né, de todos esses dados. E ainda temos aqui então os eigenvectors, né, do RDA, que a gente vê que nesse caso foram gerados 3 RDAs, já que o terceiro RDA ele já contém 100% da variação que é explicada pelas correlações, né? E aqui nesse caso foram mais 2 PCAs para fechar 100%. Apesar de que apenas um PCA, que é o resíduo, né? Ele fecha, né? É mais 4,5% na variação dos dados, né? Uma proporção bem pequena, se for comparar aqui tem 55, 32 e 7. E o segundo PCA é bem pouquinho, então é um resíduo aqui bem baixo, que não havia uma correlação com esse PC1. Então essa é a informação final obtida pelo RDA. E aqui nós fechamos então o dataset médio de bolas e agora podemos tratar do nosso dataset maior e mais desafiador. Até lá!